parte da CPP, das oficinas. Hoje não faço mais, inclusive hoje é meu último dia como aluna na jornada de psicologia. Quero agradecer a CPP por todo o carinho que tiveram comigo nesses anos. Então, só lembrando vocês, se inscrevam para o sorteio, porque nossa palestrante maravilhosa trouxe 3 livros, então não se esqueçam de se inscrever, tá bom? Bom, para dar início, hoje então, nós teremos a palestra Luto, Travessia Possível, com a Patrícia Barrachina Campos, que é doutoranda e mestre em Psicologia Clínica pela Pontífica Universidade de São Paulo, PUC-SP. Tem especialização em teoria, pesquisa e intervenção em luto pelo 4 Estações Instituto de Psicologia e em Gestalt Terapia pelo Instituto Gestalt de São Paulo, IGSP. Docente dos Institutos Gestalt de São Paulo e Sedes Sapiens. Ela é professora convidada em institutos de Gestalt Terapia no Brasil. Psicóloga e supervisora clínica, atua no atendimento de adultos, crianças e adolescentes. E também é organizadora e coautora do livro Luto e Travessia Possível. Uma salva de palmas para a Patrícia. Bom dia. Me ouvem bem? Sim. Bom dia, sim. Tá bom. Então, bom dia. Estou muito feliz de estar aqui participando desse evento, né, que fui acompanhando o evento ontem e percebi que foi organizado com muito carinho, uma programação muito interessante. Então, estou muito feliz de estar aqui, de trazer um pouquinho esse trabalho que eu venho desenvolvendo, né, com o processo de luto. Foi minha área de mestrado, atualmente é minha área de doutorado, então muito feliz de poder compartilhar com vocês um pedacinho, né, porque é um curso de extensão, que virou um livro, e agora eu tentei transformar para fazer uma introdução nesse tempo que eu tenho disponível para oferecer a palestra para vocês, tá bom? Só um minutinho, por favor. Então, vamos começar no processo de desenvolvimento humano. O nosso processo de desenvolvimento ele implica na formação e no rompimento de vínculos com outros significativos. Quando nascemos, a gente forma um vínculo afetivo, que é o que vai dar para a gente as possibilidades de sobrevivência. Vamos pensar que um bebê humano, ele não nasce provido de recursos para se desenvolver sozinho. Então, ele precisa ter uma figura cuidadora. Então, formamos vínculos quando chegamos ao mundo e rompemos vínculos quando perdemos pessoas significativas na nossa história. Então, as perdas que a gente vive, elas são parte do nosso existir. Elas são condição indissociável da existência. A gente começa a perder quando a gente nasce. Que perde lá o calorzinho daquele útero conhecido, daquele espaço, daquele silêncio, daquele ambiente que o bebê vai aprendendo a conhecer durante todo o processo de gestação. E a gente vai se deparando com inúmeras perdas, simbólicas ou concretas, durante o nosso processo de viver. Então, eu trouxe para a gente começar, eu acho que quando a gente começa a pensar na seara da morte e do morrer, a gente pensa em transitar uma seara muito árdua. Muito árdua, muito exigente. E o luto, ele é um lugar de muita delicadeza. Então, sempre que eu vou pensar em começar a transitar, eu penso em trazer algo que remeta à delicadeza, à poesia, à literatura. Então, eu trouxe uma fala da Helene Brum, que ela diz assim: não há lugar para a morte.
como haveria lugar para a morte. Mas é preciso dar um lugar para a morte para que a vida possa continuar. É para isso que criamos nossos cemitérios, dentro ou fora de nós. Em geral, mais dentro do que fora. A vida é também carregar os mortos no último lugar em que eles podem viver, em nossas memórias. E aos poucos nos tornamos um cemitério cada vez mais habitado por aqueles que só vivem em nós. E eu trouxe essa frase para ilustrar um dos modelos de compreensão de luto que a gente tem na atualidade, que é o processo de vínculos contínuos. Quando a gente perde uma pessoa que a gente ama, a gente não rompe esse vínculo. Esse vínculo ele continua. Toda aquela história que foi conhecida no passado por aquela pessoa que a gente perdeu, continua existindo. Mas a gente importa esses mortos. A gente importa as pessoas que a gente ama e que não estão mais aqui fisicamente para viver dentro de nós, para habitar a nossa interioridade, os nossos afetos, as nossas memórias. Então eu acho que essa frase da Eliane, ela traz essa concepção da continuidade de vínculos, que perdura por toda a nossa vida. E gosto muito dessa frase porque ela diz assim que luto também é verbo. Então vamos pensar nisso. Quando a gente pensa em processo de luto, eu estou pensando em verbo ou substantivo? O meu luto ou as minhas lutas para atravessar o meu processo de luto. O processo de luto é um processo ativo, é um processo de trabalho de luto. O luto não se processa na gente, a gente que vai processando essa experiência e encontrando um lugar para integrar essa perda significativa. Então, o luto é substantivo, o meu luto, mas também é verbo, eu luto. Muito dos processos de luto envolvem muita luta interna, muita luta externa, para dar conta de integrar essa experiência que muitas vezes é muito avassaladora. Vamos pensar no que foi para a gente a experiência da pandemia. Quantas perdas cada um de vocês tiveram que dar conta, ainda que não tenham perdido ninguém? A gente perdeu a forma de existir que a gente conhecia. A gente perdeu a forma de viver que a gente tinha aprendido até então. E a gente perdeu os abraços, a gente perdeu os encontros, as comemorações, as aulas presenciais, o contato, como por exemplo, poder estar aqui nesse evento falando, a gente se transformou em janelinhas. E a gente precisou lutar muito para dar conta dessa experiência. Então eu digo para vocês que luto é substantivo, mas luto também é verbo. Trouxe um panorama só para a gente entender um pouco de como é que foi se desenvolvendo todo o processo de compreensão de luto. Então a gente tem desde lá do luto e melancolia, do Freud, que vai inaugurar o conceito de trabalho de luto. Quando a gente pensa nessa proposição do Freud, a gente vai pensar assim, que quando a gente começa a compreender o luto como um trabalho ativo, como um processo ativo, a gente precisa fazer essa travessia. Passando no desenvolvimento, teve um período em que ficaram muito em voga as fases do luto da Elizabeth Kubler-Ross. Não sei se vocês já ouviram falar, mas era muito comum a gente ouvir as pessoas dizerem assim, ele está em negação, agora ele está na fase da barganha. São fases que a Elizabeth criou, na verdade, não para compreender o processo de luto em si, mas sim o processo de morrência. Aquelas pessoas que estavam no momento de final de vida. E ela cria essas fases e depois, posteriormente, elas quase que são usadas para normatizar o processo de luto, para dizer como um luto pode ser. E vamos pensar o quanto isso é complicado, porque se eu não vivo essa fase, o que eu posso pensar? Eu acho que eu não estou vivendo meu luto direito. Então a gente quebra hoje um pouco esse conceito de fases e eu vou passar qual é o modelo que a gente usa na atualidade para compreender o luto. Mas foi um destaco e reforço. Foi muito importante o trabalho da Kubler-Ross, porque ela trouxe o tema da morte para discussão. Ela trouxe luz para esse tema que por tanto tempo ficou à sombra. A gente tem a perspectiva da teoria do apego de John Bowlby. O John Bowlby ele vai entender que o luto é um processo de rompimento de um vínculo significativo e ele também compreende através de fases. A diferença é que as fases apontadas pelo Bowlby, elas são
Não necessariamente todo mundo atravessa essas fases, elas são não lineares, elas não são sucessivas, elas podem ou não ser. A gente pode não atravessar, a gente pode pular uma, depois voltar para outra. Né? Então, continua essa concepção de fases do luto. Posteriormente, o Colin Parkes, que é um psiquiatra britânico, ele trabalha na clínica Tavistock com John Bowlby, então ele começa a entender esses processos de enlutamento. Ele vai constituir uma teoria que eu vou mostrar um pouquinho para vocês, que é a teoria das transições psicossociais. Quais são as transições que a gente faz na nossa psique socialmente para atravessar o processo de luto? O que a gente mais usa na atualidade é esse outro ponto, que é o luto como um processo dual. O luto é o modelo do processo dual do luto, que foi concebido por Strobe e Schultz, que são dois teóricos também vivos, contemporâneos, e que ainda estão produzindo muito material sobre esse tema. O Orden, ele vai trazer o trabalho de tarefas do luto, então ele se sustenta na proposição de Freud de que luto é um trabalho, e ele coloca tarefas que a gente vive, então concretizar a realidade da perda, transformar a relação, reconstruir a vida sem a pessoa amada. Ele vai colocar que isso são tarefas que a gente precisa passar para que a gente possa encontrar um lugar de destinação para essa experiência. E a gente tem o Robin Meyer, que é também um teórico americano, contemporâneo, vivo, que ele trabalha na perspectiva do construcionismo social, e ele vai dizer que o luto é um processo de construção de significado. Então, como é que eu significo aquela experiência que eu vivi? Como é que eu atribuo um sentido àquela realidade? Sabe frases que muitas vezes a gente ouve assim, ele viveu pouco, mas ele teve uma vida linda, poxa, ele estava doente, agora ele pode encontrar um repouso. É um sentido que vai se constituindo para essa experiência, para que ela possa ser integrada. Faz sentido até aqui? Tá bom. Então vamos pensar assim, nessas teorias que eu falei para vocês, a gente passou por teorias que têm foco no processo, ou seja, nas fases e nos estágios, e as teorias que elas têm foco na pessoa no luto. Como é que aquela pessoa atravessa essa experiência de perda? O luto, eu sou gestalt-terapeuta, né, então eu trouxe uma concepção a partir do meu referencial, da minha epistemologia. O luto é um processo contínuo de mudanças, nos quais a gente precisa se ajustar criativamente para enfrentar o desequilíbrio causado por essa perda, buscando a retomada do processo autorregulatório, buscando a retomada do equilíbrio, da homeostase. Não tem, gente, como viver essa experiência sem transformar nossa forma de viver, sem transformar os sentidos que a gente dá para a vida e para o mundo, para a nossa existência, para o nosso estar aqui, estar junto. Vamos pensar, não sei vocês, mas pensando na experiência pandêmica como uma experiência de luto coletivo, eu posso dizer que nós não saímos os mesmos. Nós nos transformamos. A experiência ela foi de tal ordem desorganizadora que a gente precisou um grande processo de reorganização e adaptar as transformações necessárias e agora entender como é que isso cabe nesse mundo que voltou. Eu lembro que na pandemia as pessoas falavam de normal, novo normal e como é que isso ia ser. Acho que a gente não tem ainda um distanciamento temporal importante para entender todas as reverberações, mas que passamos por um luto, todos juntos, nos reorganizamos, estamos nos reorganizando e saímos transformados, isso é certo. O Percy Carline Ludman, que é a obra fundadora, a obra que constitui o primeiro livro de Gestalt-terapia, eles vão colocar que o luto é a tensão da perda ou falta de aceitação da ausência do objeto, para que possamos nos retirar e nos recuperar. Então é quando aquilo perturba o meu equilíbrio pela ausência daquilo que eu perdi. E, gente, eu vou dizer para vocês, o luto não é só por morte.
A gente tem as perdas concretas que a gente vive quando a gente perde alguém que morre, mas a gente vive inúmeras perdas simbólicas no nosso curso de vida. A gente perde a infância quando viramos adolescentes, a adolescência quando viramos adultos, vamos caminhando para o nosso final de vida. A gente pode perder trabalho, lugares que a gente morou, a gente pode perder situações que a gente viveu. A gente pode dizer que um rompimento amoroso, ele abre um processo de luto, porque a gente perde algo que era importante. Então a gente tem uma série de perdas que a gente vive no nosso atravessamento de luto. Eu acho interessante, às vezes os alunos falam assim para mim, mas eu não trabalho com luto, assim, todos nós que somos psicólogos e atuamos na clínica trabalhamos com luto. Porque todos nós perdemos coisas em algum momento da nossa vida. A gente, quando vai caminhando para a velhice, a gente perde vitalidade. Eu, no meu caso, para mim, uma grande perda que eu precisei atravessar não consegui mais enxergar sem óculos. Eu mal consigo enxergar com óculos agora, porque ele precisa estar sempre atualizando. Então, essa possibilidade de olhar para o relógio e conseguir ver as horas sem precisar colocar o óculos, ela foi uma perda que eu precisei atravessar. Então, a gente tem inúmeras perdas, cada qual na sua intensidade, e cada qual vai ganhar um lugar dentro da nossa história. Não sei, lembra que eu falei para vocês que entre as teorias tinha o que o Colin Parkes vai trazer a partir do trabalho que ele fez com o John Bowlby de apego? Ele vai dizer, então, da teoria das transições psicossociais. Então, eu trouxe duas perspectivas. Como é que a teoria do apego entende a morte, entende o processo de luto? Ela vai dizer que o luto é um processo de reação ao rompimento de um vínculo significativo. E eu queria grifar para vocês alguns pontos muito importantes quando a gente pensa em luto. Luto não é evento, luto é processo. Luto não é sentimento, a gente não sente o luto, a gente vive o luto. Luto é um processo natural e esperado quando a gente perde alguém significativo. E o luto não tem tempo cronológico. Hoje a gente não consegue compreender o luto por um tempo, um período, porque ele é uma experiência singular. E essa temporalidade, ela é subjetiva. Ela não é vivida no registro Cronos, ela é vivida no registro Kairos. Então, queria que vocês grifassem essas partes. Luto é processo, luto é natural, luto é esperado. Entende? Porque são muito importantes quando a gente vai compreender como é a reorganização da pessoa que está vivendo um processo de luto. E a teoria das transições psicossociais, ela vai dizer assim que o luto é o processo de reconstrução do mundo presumido. Então, o que é um mundo presumido? O Parkes, ele cunha esse termo, esse conceito, e ele vai dizer que o mundo presumido é tudo que a gente reconhece da gente, do si mesmo, das relações, do outro, da vida, tudo que eu presumo, tudo que eu vivo, tudo que eu sinto, tudo que eu sou, faz parte do meu mundo presumido. E é isso que me dá segurança no vivido. Quando a gente perde uma dessas partes do nosso mundo presumido, é preciso ter uma reorganização. Entendem? Vamos pensar numa família, marido, esposa, 2 filhos, e essa mãe morre. Todo esse sistema familiar, ele precisa se reorganizar em função da dor, do sofrimento, da perda e das necessidades da vida que vão precisar ser reconstituídas e organizadas. Então a gente vai pensar nessas duas possibilidades, o luto como uma reação ao rompimento de um vínculo e o luto como um processo de reconstrução do mundo presumido. De novo, voltando para a experiência pandêmica, porque eu acho que ela ainda é muito viva em nós. A gente precisou reconstruir aquilo que a gente conhecia de mundo. A gente não podia, não sei se vocês estavam vindo já para a universidade, ou se vocês ainda estavam terminando o ensino médio, mas a gente não podia ter aula como a gente tem aqui. A gente precisou aprender a usar o Zoom, o Teams, o Meet, enfim, todas essas plataformas que acabaram ficando tão presentes na nossa vida. A gente precisou construir toda uma reorganização.
E quando se perde uma pessoa amada, a gente precisa também se reorganizar. Né? Eu vou dar alguns exemplos para você. Uma mãe que perde um filho deixa de ser mãe. Um irmão que perde a sua única irmã deixa de ser irmão. Entende? A gente precisa se reorganizar a partir dessa falta. Quem sou eu agora? Qual é o meu lugar no mundo? Qual é a minha vida? Qual é a minha história? Né? E aí, para compreender, a gente pensa assim, como é que essas duas alternativas, essas duas direções, elas estão presentes para a gente compreender como é o dia a dia da vida da pessoa enlutada. E aí eu trago para vocês o tal do modelo do processo dual que a gente tanto fala. Né? E eu acho que o modelo do processo dual, eu acho que eu gosto tanto dessa compreensão, porque ela é muito gestáltica. Em gestalterapia, a gente trabalha com o conceito de figura e fundo. Então, eu vivo uma experiência que é figura, mas eu tenho um fundo, que ele energiza e dá sentido para essa experiência. E eu tenho uma alternância no fluxo figura e fundo. Então, uma experiência que era figura, ela pode se deslocar para o fundo, e vice-versa. Então, o modelo do processo dual, ele vai compreender o luto como duas direções. Uma direção que é orientada para a perda. E qual é a direção que é orientada para a perda? É a resposta ao rompimento de um vínculo significativo. E, por seu turno, uma outra direção que é orientada para a restauração, que é o processo de reconstrução do mundo presumido. Então, a gente vai compreender hoje que o processo de luto, ele é um processo de oscilação não linear e não simultâneo entre essas duas direções. Ora, eu estou na perda, ora, eu estou na restauração. E eu vou fazendo esse fluxo, eu vou fazendo essa caminhada, esse ritmo. E é a partir desse movimento que eu vou atravessando o meu processo de luto. Entendem? Faz sentido? Percebem como é diferente a gente pensar por fases? Porque a gente não vai dizer assim, olha, você está aqui na perda, mas você tem que vir para a restauração. Não, a gente, enquanto pessoas que cuidam de pessoas em luto, a gente acompanha esse trânsito, a gente acompanha esse fluir entre essas duas direções. E muitas vezes, quando eu estou na minha clínica recebendo pessoas que estão atravessando essa experiência, elas dizem assim para mim, nossa, Paty, eu achei que eu estava bem. Eu achei que eu já estava conseguindo dar conta, mas aí veio o Dia das Mães, e aí meu mundo desabou. E aí eu vou dizer, sim, isso que você está atravessando é o luto. E no luto a gente vai e volta. Entende? E aí, esses são a Margaret Stroke e o Schultz, que desenvolvem o modelo do processo dual. E só para a gente detalhar o que são essas direções, né? Então, na orientação para perda, é onde se dá efetivamente o trabalho de luto. É onde a gente vai chorar, é onde a gente vai ver fotografia, rememorar. É onde a gente vai entrar em contato com aquela perda que está falando tão alto na gente, sabe? Então, na orientação para perda, é muito comum que a gente tenha questionamentos da forma, como seria a minha vida se eu não tivesse perdido? Mas e se eu tivesse dito aquela última palavra que eu não disse? E se ele estivesse aqui ainda? Né? Então, a gente pensa que existe todo um processo de atravessamento desse pesar feito quando a pessoa está orientada para a perda. E quando a pessoa vai para a restauração, ela vai responder às mudanças de reorganização da sua vida. Ela precisa voltar a trabalhar, a cuidar dos filhos, a se reorganizar. Quem é quem agora aqui nesse sistema? Quem sou eu agora aqui nesse mundo? Começar a reconstruir a sua identidade, começar a assumir os novos papéis. Então a gente vai oscilando nesse movimento, dessa experiência, e isso a gente compreende como um processo de luto saudável. É o processo que a gente tem um trânsito entre a perda e a restauração. Faz sentido? Fica claro? Se vocês ficarem com dúvidas, depois a gente vai ter as perguntas e aí vocês podem colocar. A compreensão desse modelo é a compreensão mais trabalhada na atualidade pelos estudiosos do luto. E ela na clínica, eu vejo ela de uma forma muito presente. E é muito interessante, porque depois que eu comecei a compreender, por meio do modelo do processo dual, eu vejo que a gente vive muitos processos duais na nossa vida. Sabe quando a gente está
não sei se eu saio desse trabalho, não sei se eu fico, mas eu quero sair, mas eu tenho isso. Então a gente vai oscilando, né, entre a perda, o que eu estou perdendo? Estou perdendo o lugar que eu conheço, as pessoas que eu conheço, que eu já sei fazer, para ir para algo novo que eu não conheço, que eu preciso reconstruir. Então, a compreensão desse modelo, ele é muitíssimo importante para a gente acompanhar. E a gente não faz, gente, vou dizer para vocês assim, a gente não arranca a pessoa da perda e diz, olha, você tem que se restaurar. E nem arranca a pessoa da restauração e diz, você precisa chorar seu morto. A gente acompanha. O luto ele é um processo muito singular. E nós, enquanto terapeutas que acompanham as pessoas que estão transitando nessa seara, nós somos testemunhas e companhia do atravessamento. Eu tenho uma sócia, amiga, colega, né, que a gente está há muito tempo trabalhando o luto, ela tem uma frase que eu acho muito interessante, que ela diz assim, que quando a gente está na clínica acompanhando uma pessoa em luto, a gente fica no fogo junto com a pessoa, mas sem apagar o fogo. Porque ela precisa viver aquele processo que é dela, não é meu. Então, a gente vai abolir algumas coisas do nosso vocabulário. Luto não se supera. Luto não é um obstáculo a ser superado. Entende? Luto não tem tempo. O luto é um processo atemporal. E eu vou dizer para vocês que ele é infinito. Um luto não se esgota. Se esgota, a dor aguda. A gente acomoda ela. A gente integra, a gente encontra um lugar. Mas o luto não se esgota. Porque eu posso me deparar com ele muitos e muitos anos depois. Entende? Se eu sou uma criança enlutada, que eu perdi os meus pais na infância, e aí eu cresço, e aí eu vou passar por momentos importantes na minha vida, não sei, vou me formar, vou casar, vou ser mãe. Vocês concordam que eu posso reviver a experiência da perda, porque os meus filhos vão nascer sem os avós? E reencontrar nas datas especiais? Tem uma autora que eu gosto muito, ela chama Joan Didion. Ela era, porque já faleceu, uma roteirista norte-americana, e ela perde o marido de uma forma muito abrupta. E ela tem um livro que se chama O Ano do Pensamento Mágico, onde ela vai contar como foi esse primeiro ano depois da perda. Entende? Porque o primeiro ano ele implica no primeiro Natal, no primeiro aniversário, no primeiro dia das mães, no primeiro dia dos pais. Entende? Então eu concebo o luto como uma espiral, que a gente vai atravessando, a gente vai e volta, durante todo o nosso processo de vida, durante todo o nosso ciclo de vida. E muitos novos significados são construídos para essa experiência. Pode ser que o significado que eu construí quando eu perdi meu pai, lá quando eu tinha 12 anos, seja muito diferente do sentido que eu atribuo para essa perda agora. Entende? Faz sentido? Se eu penso nessa perspectiva de que o luto é um processo de oscilação entre sentir o pesar e reconstruir a vida, e que esse movimento é o que caracteriza um processo saudável de luto, eu posso pensar que muitas das complicações do luto residem na cristalização em uma dessas duas polaridades. Eu posso viver um luto crônico quando eu estou lá cristalizada na experiência da perda e não consigo fazer esse trânsito para a restauração. E eu posso viver um luto inibido ou adiado quando eu estou cristalizada na experiência da restauração e não consigo dar conta de viver o meu pesar. Então, hoje a gente concebe o luto complicado por essa questão da paralisação, de você paralisar em uma direção e não conseguir sair. Essa cristalização, isso é um fluxo que a gente pode pensar não saudável de um processo de luto e que talvez a gente tenha que partir para intervenções terciárias. O que são as intervenções terciárias? São as psicoterapias. A intervenção primária é o próprio suporte da rede familiar, de amigos, enfim, da rede social. As secundárias, a gente pode pensar em grupos de apoio, grupos de mãe, grupos de pai, que não necessariamente são conduzidos por profissionais da psicologia. Tem muitos grupos que a gente vê hoje, por exemplo, tem uma ONG que eu gosto, que faz um trabalho belíssimo, que se chama Amada Helena, e que a mãe perde a filha, perde a Helena, e ela constrói um trabalho maravilhoso. Essa foi a forma que ela encontrou de dar sentido para essa experiência.
E assim a gente vai ver várias. Eu posso citar algumas do meu tempo, né? A gente teve a Fundação Ayrton Senna, a gente teve a Fundação Viva Cazuza, a gente teve esses movimentos que foram realizados no sentido de atribuir um sentido para algo tão sem sentido. Eu posso dizer, por exemplo, que a Joan Didion, que eu citei para vocês, ter escrito esse livro um ano após a perda do marido foi uma forma que ela teve de destinar essa experiência. Entende? Lembra? O luto é também um processo de construção de significado. Ok? Traga um pouco a minha perspectiva. A minha perspectiva é a perspectiva gestáltica. Então eu vou dizer assim, quando a figura é a perda, a restauração vai para o fundo. Na orientação para a restauração, a gente vai ter o oposto. Então eu vou compreender gestalticamente que o luto é um processo de alternância entre figura e fundo, entre perda e restauração. É um caminhar, é um transitar, é um fluir entre essas duas polaridades, para que dessa perda possa surgir um sentido, uma destinação, e que ela possa ser integrada na vida da pessoa em luto. Por isso que eu digo que luto a gente não supera, a gente não elabora, não acaba. Luto a gente atravessa. Essa é a visão que eu tenho hoje do processo de luto, como uma travessia possível, como é o nome da palestra que eu estou oferecendo para vocês, mas muitas vezes muito exigente. Para a gente que é terapeuta e que espero que alguns de vocês possam se sentir chamados para atuar nessa seara, a gente é companhia, como eu disse para vocês. A gente não arranca a pessoa de um lugar para o outro. A gente sustenta a necessidade dela. Porque muitas vezes a gente pode pensar assim que a pessoa, por exemplo, ela entorpece numa experiência de luto porque ela ainda não tem recurso constituído para olhar, para dar conta. Né? Eu posso citar para vocês um caso de um pai enlutado que eu acompanhei, que perde a filha muito precocemente e fica por um mês deitado, fica por um mês sem conseguir fazer as suas atividades, sem conseguir levantar da cama. E no decorrer do processo dele, eu fui compreendendo que essa foi a forma que o organismo dele, a sabedoria organísmica dele, encontrou de poder ir assimilando aos poucos algo que de uma vez seria avassalador, devastador. Então ele precisou desse tempo para ir poder integrar essa experiência, dando conta dessa experiência. A gente foi cuidando disso muito cuidadosamente, desse processo todo. E foi um processo tão bonito, porque esse pai dizia para mim que ele nunca mais ia fazer as coisas que ele fazia com essa filha. E o nosso processo juntos, que foi um processo longo, foi de a gente poder se despedir dos nunca mais. Sabe? Eu nunca mais vou à praia, eu nunca mais vou àquele restaurante, eu nunca mais vou ao cinema. E aí esses nunca mais, eles foram podendo serem deixados de lado. E ele foi podendo viver e reconstruir a sua vida. Mas ele precisou desse tempo, que é o que o Golpe, ele vai compreender lá nas fases do luto, como a fase de torpor. Foi alongada? Foi. Mas neste caso foi necessário. Foi o tempo que o organismo encontrou para se fortalecer e ir assimilando gradativamente a realidade da perda. Então a gente precisa ser muito sensível para ir ao encontro do que a pessoa em luto precisa, quando o sofrimento, a desorganização se fazem figura. Ok? Tá ficando claro? Então, bora lá. Então, isso flui muito com a nossa perspectiva, porque a perspectiva, eu não sei se vocês tiveram, já viram, sabem o que é Gestalt terapia. Não? Não, né? Eu, quando eu fiz faculdade há 20 e tantos anos atrás, fiquei sabendo que existia. Fui conhecer e me especializar muitos anos depois. Né? Mas a Gestalt terapia, ela é uma das psicologias humanistas e ela tem uma visão de saúde como fluxo, como movimento. A gente entende que os adoecimentos, os sofrimentos, eles residem nas cristalizações, nas paralisações.
Por isso que eu trago esse modelo do processo dual e eu acho que ele dialoga tão lindamente com a minha abordagem, porque a gente está dizendo de um atravessamento de um processo a partir desse movimento. Então, qual é o manejo, qual é a intervenção, qual é a postura terapêutica? É uma postura de uma presença. Tem um gestalterapeuta, o Richard Heisner, que ele tem uma frase que eu acho linda, que ele diz assim, que estar totalmente presente já é reverencial. Quando eu dirijo a minha existência para existir do outro. A confirmação, eu sei que está dando muito. A validação, sim. Isso é um processo de luto. É esperado que você se sinta assim. E poder sustentar essa presença, essa confirmação, essa validação do sentimento do outro, sendo outro suporte, para que a pessoa possa se fortalecer e constituir o seu autossuporte. Então, eu concebo que o processo interventivo com pessoas que estão vivendo em luto, ela se dá muito nesse registro, no registro da presença, no registro do acolhimento, da escuta empática, amorosa, não julgadora, confirmadora. E é assim que é a minha proposta de acompanhamento para pessoas que estão vivendo um luto. Luto é processo, é travessia. Ela é habitada por lembranças, dores, significados, sentidos. Quanta coisa a gente pensa das pessoas que a gente perdeu. Pensando, nossa, é muita gente. Lembro de uma paciente mais velha que eu atendi, já na casa dos seus 80 e poucos, ela dizia assim, Paty, eu estou sentindo que eu vou ser a última folhinha da árvore, que só vai ficar eu. Entende? Então ela é uma travessia que tem lembranças, dores, significados e sentidos. Muito árduo, muito exigente, mas possível. Mas o luto é a clínica da delicadeza, é a clínica da sutileza, é a clínica da compreensão que o tempo do luto, ele não é cronológico, ele é subjetivo. O luto é uma experiência temporal e a gente precisa estar muito atento a isso para não julgar e querer trazer a pessoa para um momento que ela não dá conta ainda de estar. Gosto muito dessa frase do Thomas Atkin, porque para mim ela é muito verdadeira. Ele vai dizer assim, que no processo de luto, a gente deixa de ser a dor para ter a dor. Porque quando a gente perde alguém, a gente vira ferida encarnada, ferida aberta. A gente é dor. E aí a gente vai integrando essa experiência e a gente passa a ter a dor. Sim, a gente hospeda, a gente acomoda, a gente integra. Ela passa a fazer parte de nós. Sabe que nem quando a gente tem uma ferida aberta, ela vai cicatrizando, e depois você vê que tem uma cicatriz? Ela não deixa de ser uma marca, mas ela já não define a vida da pessoa. A Beatriz Cardella, que é uma gestalterapeuta, uma grande mestra para mim, grande inspiração, ela fala muito sobre o resgate da esperança, porque o luto ele traz a experiência da desesperança, do desamparo, do desespero. Então ela vai dizer que encontrar companhia na desesperança já é uma esperança. Por isso que eu digo para vocês a importância desse lugar de ser testemunha e companhia, para que a pessoa possa fazer essa travessia acompanhado, possa fazer essa travessia sustentável. E essa sustentação não necessariamente é apenas do terapeuta. Essa sustentação ela pode ser da família, da rede de apoio, entendem? Mas alguém que ofereça companhia na jornada, companhia na travessia. A esperança ela é singular. A gente não fala de uma esperança que é generalizada, vamos ter esperança, mas a gente vai entender o que é esperança para aquela pessoa, entende? Às vezes a gente abrir um pequeno resquício de esperança já possibilita esse resgate. E esperança na continuidade do viver, esperança na possibilidade de dar conta, esperança na possibilidade de integrar em algum lugar essa experiência e de restaurar a nossa vida a partir dela. Então, por isso que eu trago essa perspectiva da Bia, porque eu acho ela tão importante para a gente entender, porque muitas vezes a perda ela traz a devastação mesmo do mundo presumido.
Não sei se vocês já viram, mas há uns anos atrás teve um documentário sobre o tsunami, não lembro qual, enfim, não me lembro exatamente qual região geográfica, e que tem umas imagens assim, do momento após o tsunami, logo após, onde está tudo devastado, e o momento depois, onde está reconstruído. E aí eles entrevistam as pessoas que trabalham, né, nessa reconstrução e dizem, nossa, mas vocês se recuperaram, ficou perfeito, ficou melhor que antes. E aí tem um trabalhador que ele diz assim, mas no começo a gente só recolhe escombro. Entende? Então a gente precisa acolher esse momento também, não dá para reconstruir e viver, seguir como se aquilo não tivesse sucedido. E qual é, gente, essa pergunta que eu trago para vocês, qual é o tempo do luto? É 1 ano, 2? Quanto tempo eu posso relutar? Quanto tempo eu posso sofrer? O luto é atemporal. É claro que quando a pessoa cronifica na dor, ou cronifica na orientação da perda, a gente vai cuidar e vai intervir. Muitas vezes as pessoas abrem processos depressivos e a gente vai cuidar, a gente vai trabalhar em equipe transdisciplinar. Mas não tem tempo, a gente precisa entender qual é a subjetividade temporal daquela pessoa. Né? Então, eu acho que quando eu penso nisso, eu trouxe essa frase, que é um artigo que eu escrevi com a Esther Rony, que é também uma amiga, não é colega de trabalho, é uma amiga de trabalho, que também transita aí nessa seara. Ela tem uma frase muito bonita, porque a gente trabalha muito juntas, estuda muito. Ela diz assim, que o que a morte uniu, a vida não separa. Então a gente está juntas aí aprofundando nesses temas, e a gente estava, quando a gente pensou nesse artigo, pensando assim, justamente na experiência, como é que a gente retira os pertences da pessoa que morreu. Será que a gente diz para a pessoa, olha, você pode ficar 6 meses com os pertences, depois você tem que retirar. Tem que retirar tudo. Não, você pode ficar com alguma coisa. Então eu acho que a gente precisa ter essa sensibilidade de tempo, que não são quantos meses, mas qual é o recurso que a pessoa tem para dar conta daquilo. Eu confesso que uma das maiores perdas que eu perdi na minha vida foi a perda da minha avó materna. Foi uma perda muito difícil para mim. Ela viveu até os 90 anos, então, enfim, tivemos uma vida muito feliz ao lado dela, mas ela já morreu faz alguns anos, e eu tenho uma blusa dela que está caindo aos pedaços, uma blusa de lã cor-de-rosa, que era a blusa preferida dela. Então ela usava muito. E imagina que faz anos que eu estou usando essa blusa. A gente não fiava. Mas vou dizer para vocês, sabe aqueles dias ruins que a gente tem? Tá? Todo mundo tem dia ruim, né? Eu chego na minha casa, tomo um banho, boto a blusa de vovó e me sinto abraçada. E consigo resgatar esse sentimento, eu consigo sentir. Lembra que eu falei que a gente importa as pessoas para morarem dentro da gente? Eu consigo sentir que a minha avó está entronizada em mim, que ela vive dentro de mim. Né? E nos momentos de agonia que eu ligava para ela, eu carrego a aliança dela, também está aqui comigo, estou pegando ela aqui, eu seguro a aliança dela e me sinto confortável. Então eu não perdi, eu não rompi o vínculo, eu transformei. Ela está vivendo em mim e ela ainda é base segura para mim. Entende? Então a gente toma muito cuidado com essa sutileza para entender que não são roupas, não são sapatos, são pertences de alguém muito importante que se foi. Voltando para Joan Didion, ela conta de uma passagem que ela chega no closet e aí ela vê os tênis de corrida do John, que é o marido que ela perdeu, que ela já conseguiu tirar várias das roupas, mas os tênis de corrida ela não consegue. E ela não consegue entender o porquê. Até que um dia ela se dá conta que ela pensava assim, se ele voltar ele vai precisar dos tênis. Embora ela saiba racionalmente, ela sabia racionalmente que ele não estava, mas ela precisou de um tempo para poder se despedir daquilo que era tão significativo na história dos dois. Então a gente acolhe essa necessidade com muito carinho. Muitas vezes a gente ritualiza. Teve uma paciente que eu atendi que perdeu a mãe pela Covid na pandemia, e aí ela ficou um tempo com esse guarda-roupa e ela falou, Paty, eu não dou conta de tirar sozinha. Você fica comigo? Aí eu fico. Pelo Zoom, que era o que a gente podia naquele momento. E eu estive com ela durante todo o movimento de empacotar aquilo que foi daquela mãe e legitimei a necessidade dela de guardar alguma coisa para ela, alguma coisa que fazia sentido. Porque se eu tenho aliança e a blusa da minha avó, até hoje,
Eu posso entendo que isso é importante para mim, eu entendo que isso é também importante para o outro. Então, eu quero ler essa última frase que a gente escreveu, que é assim: impor um tempo cronológico para atravessamento do luto é roubar o próprio processo e a possibilidade de desbravar uma vivência tão necessária à alma humana. Porque a dor, eu não quero glamorizar a dor, gente, eu não sou uma pessoa que glamoriza o sofrimento, mas ele é inerente à vida, entende? E a gente se transforma. Gosto muito dessa imagem, que é uma imagem que simboliza o tempo fora do tempo, né? O luto é atemporal, ele não é cronos, ele é kairos. É outra coisa que eu queria que vocês grifassem. Na vivência do enlutado, a gente não vai dizer são 6 meses, são 8 meses que você está aí. A gente vai dizer, explica como é esse tempo para você. Como que está essa questão do tempo para você. E a gente sustenta a necessidade dele, de poder viver essa experiência, de poder integrar, de poder caminhar, de poder acomodar. E quais os ajustamentos necessários, externos? O que afeta a minha vida cotidiana, o que eu tenho que fazer? Quais são os papéis que eu vou ter que assumir a partir dessa perda? O que é que vai mudar externamente no meu ambiente, na minha família, no meu sistema, a partir disso? Como é que a morte me afeta internamente, meu mundo interno, meu senso de autoestima, meu senso de autossuficiência para dar conta da minha vida? Será que eu vou dar conta? Me lembro de uma senhora também que eu atendi, que perdeu o marido de muitos anos. Nossa, fez muito tempo isso. Acho que foi uma das minhas primeiras pacientes depois da especialização minha. Ela dizia assim, foi ele que sempre pagou as contas, foi ele que sempre deu conta da casa. Será que eu vou dar conta de fazer isso sozinha, agora que eu não tenho ele mais aqui comigo? E a gente foi construindo juntos esse processo, porque o luto é também psicoeducação, entende? A gente ajuda a pessoa a pensar como é que ela vai dar conta desse externo, dessas exigências, da reconstrução do mundo presumido. E a gente foi construindo isso juntas e ela me dizia assim, foi a pior experiência, a maior perda que eu já tive na minha vida, mas ela me ensinou que eu sou capaz, ela me ensinou que eu posso fazer. Então percebe que ela construiu um significado dessa experiência? Espirituais. Como é que a morte afeta a nossa espiritualidade? Veja, não estou dizendo de religião, estou dizendo de espiritualidade. A espiritualidade é a nossa relação com o divino, com o absoluto, com o sagrado, que pode ou não ser vivida através de uma prática religiosa. Mas muitas vezes a gente ouve as pessoas dizer assim, que se Deus existisse, não teria tirado minha filha de mim. O que é que eu fiz para Deus me castigar? Eu tinha uma mãe que ela dizia assim para mim que ela queria encontrar com Deus, que ela ia pegar ele e ela ia esganar, de tanta raiva que ela tinha dele, porque ele não podia ter feito isso com ela, depois dela ter sido tão fiel, depois dela ter tanta crença, depois dela ter sido tão devota. Né? Então a gente tem a dimensão espiritual que é muito afetada pela experiência e a gente tem esse vínculo que se transforma, como eu falei para vocês. Eu sinto dentro de mim, mas ele levou um tempo para ser transformado. Então o luto, e a gente precisa ficar muito atento, não é uma experiência que, por mais que a dimensão mais afetada seja a dimensão emocional e afetiva, ele afeta diversas outras. Vamos pensar, essa perda que a gente está vivendo, eu posso pensar que a minha dimensão cognitiva é atravessada? Será que eu vou conseguir me concentrar? Será que a minha memória vai funcionar? Será que eu vou conseguir raciocinar super rápido, sendo que eu estou mobilizando muita energia psíquica para a travessia dessa experiência? E minha dimensão física? Eu perco a fome, eu tenho muita fome, eu perco o sono, eu tenho muito sono, eu sinto dor. Né? A minha pesquisa de mestrado ela vai versar sobre o luto da criança. E muitas das crianças vivem a experiência de luto por dor, por meio de dor, elas expressam dor corporal. Então o luto ele afeta a dimensão física, ele afeta a dimensão social. Pensa nessa senhorinha que contei para vocês, que eles iam para o bingo com aquele grupo de amigos que eram todos casais e de repente ela não era mais a esposa, ela era a viúva. Entendem?
Então a gente está dizendo de uma experiência que ela atravessa camadas diversas da nossa existência. Por isso ela é tão exigente e por isso a gente precisa entender que o luto é o tempo da delicadeza, que na clínica psicológica o luto é a clínica da delicadeza, porque a gente está dizendo de algo que envolve diversas dimensões da vida de cada um. Bom, então o luto é um processo que não tem fim. Ainda que sua travessia seja possível, como eu disse para vocês, a gente reencontra ela em diversas significações, em datas significativas e na vivência de outras perdas. Eu posso reviver toda a minha experiência de perda do meu pai, da minha avó, quando eu perco outra pessoa querida. Eu posso me reencontrar com essa dor, entendem? Então a gente vai pensar, eu queria convidar vocês a pensarem por esse olhar do luto como uma travessia possível, mais árdua. E queria terminar, essa vez me emociona muito, não peço desculpas, né? Porque o Peirce, que é o principal autor da Gestalt terapia, ele tem uma frase que para mim ela é muito significativa na sustentação dos processos de luto. Ele diz assim: eu não seria gestaltista se eu não conseguisse entrar nessa experiência de estar atolado, tendo confiança de que alguma figura emergirá do fundo caótico. É difícil, é exigente, mas é possível. Então é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Obrigada pela palestra maravilhosa. Nós vamos abrir para as perguntas agora. Tem alguém que já tem uma pergunta aqui? Cadê as meninas com o microfone? Olha lá, Esther. Som. Olá, bom dia. Me chamo Leonardo, do primeiro semestre de psicologia. Eu queria saber como é que a gente pode fazer para lidar com o luto infantil, principalmente quando a criança ainda não tem conhecimento e o entendimento, né, sobre o que é a morte de fato, como a gente lida com essa criança, não só no aspecto psicológico, mas como pessoas mesmo. Leonardo, né? Leonardo, o processo de luto da criança, ele tem uma particularidade, porque a criança está numa etapa muito importante de desenvolvimento emocional e cognitivo. Né? Então, o que a gente vai compreendendo é que, assim, ela vai compreender o luto, ela vai compreender aquele processo dentro dos recursos que ela tem naquele momento. Então, a criança ela leva um tempo para constituir isso que a gente vai chamar de imutabilidade e reversibilidade da morte. São conceitos de Piaget. Então, muitas vezes a criança, ela pergunta sequencialmente: mas ele não vai voltar? Mas ele não vai voltar? Mas ele não vai voltar? E conforme a gente afirma, não, ele não vai voltar, que as pessoas que morrem não voltam, ela vai constituindo esse senso de reversibilidade. Mas o processo de luto, uma particularidade muito importante é que esse significado ele vai se transformando a partir desse desenvolvimento da criança, a partir dela ir se dando conta que aquela perda é inevitável e irreversível. E tem uma coisa muito importante: a criança, ela compreende de forma muito concreta. Então, por mais difícil que seja para nós adultos falar sobre a morte, a gente precisa falar sobre a morte para a criança. A gente precisa dizer a pessoa morreu. E se a gente disser que a pessoa descansou, ela vai viver um horror cada vez que alguém falar para ela que precisa descansar. Entende? A gente não diz, a gente pode se apropriar na nossa crença religiosa. A gente pode dizer: o papai morreu e ele está agora com o papai do céu. Mas a gente diz que morreu, a gente usa a palavra morte. Entende? Ainda que ela não consiga contemplar o sentido total dessa experiência. É algo que vai se constituindo no viver dela. Te respondi, Leonardo? Uma do Forbes agora, tá bom? O luto, infelizmente, ainda é um tabu para muitos, principalmente quando voltamos a assuntos poucos discutidos socialmente, como a perda gestacional. Como lutar com o luto invalidável? A gente está dizendo aí, né, dos lutos não reconhecidos, né? Porque assim, a gente tem uns processos de luto que são
validados socialmente, mas a gente tem muitos grupos que não são reconhecidos. E como é que a gente reconhece e afirma, e eu acho que isso é um lugar importante na psicologia, de que sim, são lutos, né? De que sim, uma perda gestacional não é assim, você perdeu, você vai ter de novo, vai ter outro. Aquele que ela perdeu, ela não vai ter. Entende? Então ela vai viver um luto. E a gente vai reconhecer. A gente vai entender que, por exemplo, uma pessoa que se divorcia, se recasa e ela perde o ex-marido, ela vai viver um luto. Entende? Existem muitos lutos que a gente não valida socialmente. Perda gestacional é um, o luto pelo pet, o luto pelos ex. Então a gente tem aí uma série de coisas que não são validadas e reconhecidas. E isso sim é uma dor de complicação na experiência de luto. Acho que a gente precisa olhar e falar sobre isso. Precisa dizer sim, é luto. Se a pessoa perde algo que é significativo para ela, ela abre o processo de luto. Lá agora, né, Esther? Olá, bom dia. Meu nome é Luciana, sou do 8º semestre. E meu grupo e eu escolhemos como tema para TCC o luto das famílias de pessoas desaparecidas. E eu gostaria de saber o que você tem para falar sobre esses casos, né, em especial. Se você pudesse falar alguma coisa. Obrigada. Imagina, você sabe que esse é um luto que eu acho, eu particularmente, eu acho um dos lutos mais, não que a gente vá quantificar, muito mais fácil, muito mais difícil, mas um dos lutos mais desafiadores, porque a luta por um objeto que você não perdeu efetivamente, que você não sabe se perdeu. E que você muitas vezes pode não ter esperança de que você vai resgatar. Entende? Então, como é que você dá conta de algo que você não concretizou? Né? Eu acho que a gente pode pensar, para fazer uma analogia, vamos pensar assim, quando a gente tem grandes tragédias, como a gente teve a tragédia da Vale, a gente teve a tragédia das aéreas, o esforço que as equipes de resgate elas fazem para resgatá-los e entregar os corpos para suas famílias. Porque elas entendem que isso é uma possibilidade da pessoa concretizar aquela experiência. Quando uma pessoa desaparece, essa perda não se concretiza. Então é muito desafiador viver, muito desafiador. E o importante, e eu acho lindo que vocês estejam fazendo esse trabalho, lindo, tem não sei se vocês já viram esse material, não sei se é no Resgate da Empatia, eu acho que é no Resgate da Empatia da Gabriela Casalato. Gabriela Casalato é uma das grandes referências de lutos não reconhecidos aqui no Brasil. E ela tem 3 livros que falam sobre luto não reconhecido. Tem o Dor Silenciosa e Dor Silenciada, o Resgate da Empatia e Luto por Perdas Não Legitimadas na Atualidade. O Luto por Desaparecidos, ele está em um desses livros. Então eu sugiro a leitura desse material e fico muito, assim, recebo com muito carinho essa notícia de que vocês estão estudando e estão dando lugar para isso, porque é assim que a gente coloca a luz, sabe? Dizendo, olha, tem algo aqui que a gente precisa enxergar que está acontecendo. Agora, mais uma do Forbes. É comum antecipar o luto antes mesmo do processo terminal? Quando a gente pensa, por exemplo, se eu entendi, a gente está falando de uma doença, né? Não, antes da morte. No caso, tem várias perguntas, mas a gente usou essa que está mais Sim. Vamos pensar, por exemplo, no diagnóstico de uma doença grave. O luto ele começa no momento do diagnóstico. A gente acha que a gente vai falar de luto antecipatório. Né? Tem alguns estudos que eles apontam para pessoas que têm profissões de risco, que muitas vezes as famílias elas vivem um alerta de luto, elas vivem em alerta constante de que elas podem perder aquela pessoa. Então, a partir do momento que a gente sente a ameaça à vida e à continuidade, a gente pode viver um luto antecipatório. Perfeito. Cadê? Coloca. Bom dia, eu sou o Cláudio do 6º semestre, parabéns pela palestra. Obrigada. Eu tenho uma dúvida, com relação à curva da abundância estabelecida pela Flávia Ross, a senhora comentou que hoje está um pouco em desuso
E também essa questão do tempo do luto, se falava muito tempos atrás, em 2 anos aproximadamente. Quer dizer, essas duas teorias caíram por terra, é isso? Sim. Na realidade, a gente não compreende a partir dessa perspectiva. A gente tem no DSM o transtorno do luto prolongado, que ele vai tratar das complicações, mas a temporalidade não é o único determinante. Tem várias outras características que elas vão levar à compreensão desse luto como um transtorno de luto prolongado. E, óbvio, o trabalho da Tobias foi belíssimo e importantíssimo para que a gente pudesse lançar luz sobre o tema da morte. Mas hoje a gente entende que esses modelos compreensivos, em como é que a pessoa vive a experiência, e não em como é que a gente pressupõe que essa experiência vai ser vivida em fases e estágios, elas são mais aceitas e mais trabalhadas. Mais uma aqui agora. Existem leis que garantem o direito ao luto? Em casos como os crimes da mineração de Mariana e Brumadinho, as famílias e comunidades seguem na luta pelos seus direitos de honra e a sua dor e a memória de seus seres amados e modos de vida ceifados. Sim. É muito interessante, né? Porque, assim, se a gente for pensar em legislação sobre luto, a gente está falando de algo ainda muito deslegitimado. É só a gente pensar no tempo que a gente tem de licença, quando a gente perde alguém que a gente ama. E veja, é alguém que a gente ama que tem o nosso consanguíneo direto. Porque se eu perder a minha melhor amiga, eu não tenho esse tempo. Então, as tragédias, eu acho que a gente precisa cuidar, e algo que a gente estudou muito no doutorado esse semestre, é que assim, o que a gente está chamando de tragédia e de desastre, na verdade, eles são crimes. São crimes que poderiam ter sido evitados. O rompimento da barragem de Brumadinho e Mariana poderia ter sido evitado. O desabamento das casas em São Sebastião poderia ter sido evitado. O incêndio da Boate Kiss poderia ter sido evitado. Então, a gente está falando aí de algumas pessoas que já estão buscando como é que a gente, de fato, responsabiliza penalmente esses crimes que eles foram cometidos contra pessoas que eles poderiam sim ter sido evitados. Não sei se eu respondi. Sim. Cadê? Lá em cima. Tá vendo aqui, ó? Tô. Eu falei que eu não enxergo bem, né, gente? Desculpa. Olá. Oi. Bom dia, sou o Ian, sou do 2º semestre. Eu tenho uma pergunta relacionada aos rituais que são comumente usados para concretizar um luto. Então, por exemplo, eu já tinha passado por algumas perdas e compreendido plenamente o que tinha acontecido. Bom, teve uma perda específica que eu não compareci no funeral. E demorou muito mais para se concretizar aquele processo que você falou, se a pessoa vai voltar ou não. Foi algo que acabou tardando para chegar na minha cabeça. Talvez pelo fato de eu ter comparecido ao funeral. Isso é possível? Sim. Os rituais têm um lugar muito importante no processo de luto, né? E eu acho que essa é uma das dimensões também que foi atravessada no contexto pandêmico. Porque o ritual é onde a gente concretiza aquela morte, é onde a gente se despede, é onde a gente percebe que aquela pessoa que a gente perdeu, ela era muito amada, é onde a gente percebe que nós também somos amados no atravessamento da nossa dor e a gente pode receber suporte social e familiar. Então o ritual ele tem um lugar muito importante. Quando a gente perde essa dimensão na pandemia, a gente tem muitos complicadores no processo de luto. E um dos trabalhos de intervenção com pessoas, porque veja, quando a gente pensa nas mortes na pandemia, a gente pensa nas pessoas que morreram pela Covid, mas a gente perdeu muitas pessoas por outras causas em tempos pandêmicos. Então nós também fomos respondidos aos rituais das pessoas que morreram por outros acontecimentos. Então, muito do trabalho terapêutico ele foi de encontrar formas ritualísticas, como é que eu ritualizo, como é que eu posso ritualizar e dar um sentido para essa
experiência que eu não pude concretizar. Né? Então, sim, tem um lugar muito importante. Tanto que quando a gente está pensando no luto da criança, uma das principais questões que eu recebo é: Tati, eu devo levar os meus filhos aos rituais? E eu digo assim: olha, você conta para ele tudo o que vai acontecer, o que vai acontecer ele quer ir. Se ele quiser, sim. É uma experiência importante para concretizar aquilo que foi perdido, para iniciar esse processo de atravessamento do luto. Respondi? Aqui, legal. Pensando em um atendimento clínico com um paciente que perdeu alguém, um parente, porém não está conseguindo sentir o luto, sendo o luto o processo necessário, qual intervenção possível pode ser feita? A gente tem muitos processos de luto que eles são inibidos, né? Que é isso que eu falei, quando a gente cristaliza na experiência da restauração. E como eu me constituí nas minhas dinâmicas relacionais, como é que eu entro ou não em contato com os meus sentimentos, eu posso não ter contato com aquela experiência. E a gente sustenta o tempo necessário para que a pessoa possa viver isso, porque ela vai viver o tempo dela, não o meu. Né? Então, claro que a gente sensibiliza, a gente sustenta, a gente acompanha, para que possa, porque, lembra, uma coisa que eu disse para vocês que é muito importante: a gente não sente o luto, a gente vive o luto. A gente sente o pesar, mas muitas vezes, por conta das demandas da vida, a gente pode inibir aquele sentir. E a gente precisa acompanhar o tempo necessário para a pessoa entrar em contato com essa experiência. Certo. Aonde agora? Cadê o microfone? Oi? Tá aqui. Eu já ouvi falar no termo luto hepatológico. É possível ou ético patologizar o processo de luto? Não é possível. Hoje a gente não consegue mais o luto como luto patológico, porque o luto não é doença. Né? Quando a gente está patologizando, a gente está caracterizando esse luto como doença. Como eu disse para vocês, o luto é um processo natural e esperado frente à perda de uma pessoa importante. Então, hoje a gente diz luto complicado. O termo luto patológico ele não é mais utilizado. Quer dizer, enfim, para quem estuda e se debruça nesse tema com muita seriedade, esse tema caiu. A gente pensa em lutos complicados. Mais uma aqui. É possível o indivíduo passar por um processo de luto por alguém que não chegou a conhecer, como uma mãe que morre no parto e a criança sente a perda ao longo da vida? E se sim, como ajudar a lidar com isso como psicólogo? É possível, sim. Porque vamos lembrar lá do mundo presumido? Né? O mundo presumido é a minha concepção sobre o mundo. Eu posso não ter conhecido a minha mãe porque eu a perdi no parto, mas de alguma forma eu construo, eu presumo como seria essa mãe. E se eu não a tenho, eu posso viver um luto por causa dela. E o que a gente vai acompanhar na clínica é como é que a gente vai simbolizando algo que a gente não tem concretude. Né? O que você imagina que era essa pessoa, como você gostaria que ela fosse? Se ela estivesse aqui, o que você gostaria de falar? Como você acha que ela ia cuidar de você? Então, é como se a gente fosse corporificando algo que está no universo do símbolo. Então, a gente é possível, até a gente ver fenômenos, como, por exemplo, quando a gente perde pessoas muito significativas, né, pessoas da mídia assim, muito significativas, a gente pode ter um luto por uma pessoa que a gente nem conheceu, nunca conheci. Eu lembro exatamente onde eu estava quando a Luciana morreu. Entende? E o país viveu um luto coletivo, porque foi uma experiência muito importante. E assim várias outras. Então, assim, a gente vive. Eu vivi na pandemia muito profundamente, não sei vocês. Eu não perdi ninguém por Covid na pandemia. A minha única perda concreta na pandemia foi da minha gatinha. Mas eu me lutei profundamente pelas pessoas que não puderam, que levaram suas pessoas amadas para o hospital e saíram com o caixão lacrado, pelas pessoas que não puderam visualizar, pelos profissionais de saúde, ainda que eu não os conhecesse. Então, sim, a gente vive o luto também para ter o que está no nosso universo do símbolo, ainda que não esteja no concreto. Respondi? Oi. Então, você tinha comentado sobre
sobre o conceito de luto antecipatório que ocorre diante da pessoa doente, né? E eu queria perguntar se a gente não pode pensar, em vez disso, que o próprio amor é uma forma de luto antecipatório. Porque para você poder amar, você precisa ser capaz de se desesperar ante a perda. Você precisa ser capaz de se desorganizar diante da possibilidade do luto. Então, eu estava pensando nisso como uma forma de luto constante, assim, de se organizar, você se preparar, mesmo com qualquer pessoa que você se importa. Não sei se isso entra no conceito de luto antecipatório. Qual é o seu nome? Mariana. O conceito do luto antecipatório ele vai dizer mais desses processos de adoecimento, enfim, essas outras questões. Mas eu acho que tem uma coisa que você traz que é muito bonita, porque ela vai de encontro a uma frase do Colin Parks, que eu acho uma das frases mais bonitas quando a gente pensa no processo de luto, que ele diz assim, que o luto é o custo do compromisso. Só se perde aquilo que se tem. A única forma da gente não viver o luto é a gente viver uma vida desprovida de contato, de conexão, de afeto, de amor. Então, o luto é o preço do amor. Né? Amar implica no risco constante da gente perder a pessoa amada. Então, eu concordo com você. Eu acho que quando a gente se abre para o amor, a gente se abre para o risco da perda. Última pergunta. Bom dia, meu nome é Maria, estou no 7º semestre. Eu gostaria de saber se existe algum tipo de iniciativa, já que o luto, a morte, né, faz parte da vida de todos, e nem todos podem conseguir o acolhimento, né, e o serviço de um psicólogo. Se existem iniciativas, pode ser até aqui em São Paulo, de grupos de acolhimento mediados por psicólogo para as pessoas poderem desabafar e tudo mais, se existe, é uma prática existente na dor do luto. Maria, né? Isso. Maria, eu vou te contar um pouco do que eu conheço. Né? Então, por exemplo, eu montei há uns anos atrás um curso de extensão do luto no Instituto Gestalt de São Paulo. E lá nesse curso, com os alunos que foram se formando, a gente constituiu um núcleo de atendimento a pessoas em luto. Então, hoje eu tenho um núcleo que eu coordeno que recebe pessoas que estão vivendo processos de luto, tanto para acompanhamento individual como de grupo. A gente tem, por exemplo, um outro grupo, que é um grupo que eu faço parte como voluntária, sou voluntária supervisora, que chama Pais em Luto. Que a gente recebe pais e mães que perderam filhos. E que a gente tem também tanto a psicoterapia individual, como a gente tem grupos de acolhimento. A gente tem o Instituto Vitaleri, que é um Instituto de Prevenção e Pós-Venção do Suicídio. Ele tem muitos grupos que são oferecidos para a população, para sobreviventes de suicídio. Vamos lembrar que quando a gente fala sobreviventes, a gente diz que são as pessoas enlutadas que perderam alguém por suicídio. Então a gente tem sim, eu me lembro, uma grande frustração que eu vivi na pandemia, uma das minhas grandes perdas e lutos, é que naquela sexta-feira fatídica, quando a gente já sabia que estava acontecendo alguma coisa, mas não sabia exatamente o que, eu fiz a minha última avaliação para iniciar na semana seguinte um grupo de acolhimento para crianças enlutadas. E esse projeto, como eram crianças muito pequenininhas, não foi algo que pôde existir de forma no formato online. Então, eu desenhei e criei todo um processo grupal para trabalhar com crianças, porque as crianças em processo de luto, elas têm uma resposta muito boa quando elas estão com pares, com outras crianças também. Então, tem sim, durante a pandemia, eu devo ter participado de uns 3, 4 projetos de grupo para pessoas vivendo luto. Então, a gente pode pensar no Pais em Luto, na Madeleina, no Instituto 4 Estações, no Instituto Gestalt, são todos institutos e projetos e iniciativas que acolhem pessoas em luto. Agora vai rolar o sorteio. Quem for sorteado, vem aqui subir, porque ela dá um toque também, tá bom? Boa sorte. Júlia Caroline Fausto Lima dos Santos.
Thaís Gurgel Tavares Bastos e Bruna Arruda Moreira. Cadê? Eu quero falar pra ela. É uma das três, Thaís? Ah, tem que Tchau. Pra sempre. A Bruna não tá aí? Ah, tem. Tá. Tchau. Te amo. Amiga, quando chegar em casa, você tem esse hábito, tá? Eu também quero falar. Eu também quero falar. Giovana. Bom, tudo bem. Como chama o livro que ela sorteou? O livro. Você pode Não, eu quero ler primeiro esse. Imagina.